Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de simulados da equipe dos Canetas Pretas. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e é com muito prazer, pessoal, que eu estou gravando esse primeiro vídeo de resolução dos simulados para o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Se você já é um aluno antigo nosso, já viu outros cursos, seja bem-vindo de volta. Se você é um novo aluno, você está conhecendo agora a nossa metodologia, a nossa sistemática, seja bem-vindo também. Bom, para quem já está acostumado com os nossos cursos, já deve saber que nós montamos os produtos, os cursos, totalmente voltados, totalmente direcionados ao edital do certame, do concurso que lhe interessa. No nosso caso aqui, é a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais e a gente pegou os melhores professores da nossa equipe e distribuiu esses assuntos ao longo de cada um dos professores especialistas. Essa proporção de distribuição dos assuntos, ela segue diretamente o edital, como eu falei para vocês. Então, alguns assuntos vocês vão ver que nos simulados tem mais questões, tem um peso maior, porque o edital trouxe mais questões ou mais tópicos daquele determinado assunto. Então, por exemplo, vocês vão ver mais questões de BI, de BD, de análise de dados, que são assuntos do professor Tiago. Então o professor Tiago vai ter uma grande responsabilidade aí nesse curso, porque os assuntos dele vão ter um peso maior. Só que claro que a gente não pode deixar nada de lado, pessoal? Ainda mais com um concurso extremamente atrativo e, consequentemente, concorrido como esse da Cefaz de Minas Gerais vai ser. Então os outros assuntos também vão ser abordados nas suas respectivas proporções em relação ao peso, em relação à importância para o concurso, ok? Então, o professor Rafael em desenvolvimento, os professores André, Evandro na parte de infra, redes, segurança. E comigo, que é o que interessa aqui na resolução desse simulado, vocês vão ver a parte de engenharia de software e governança de TI. Esse edital da Cefaz, o professor Rafael já fez uma análise aí com vocês, já fez um mapeamento, uma mentoria. Deem uma olhada no vídeo dele, mas basicamente a gente sabe, como eu falei, que os pesos são diferentes. Isso é normal em concursos de TI. Tecnologia da informação é uma área com uma vastidão muito grande de assuntos e muitas vezes, dependendo da solicitação de cada órgão, puxa mais para um lado ou para o outro, para determinados assuntos. Os meus assuntos aqui de engenharia de software e governança de TI não são os maiores pesos da prova. Certamente eles estão puxando mais, como eu disse a vocês, para o lado de análise de dados, de BD, de BI. Mas claro, tem algumas questões. Aqui nos nossos simulados a gente vai ter 5 questões toda vez desses assuntos que eu vou abordar, beleza? E o que é que vai ter aqui nessas minhas resoluções? Basicamente, a cada um desses simulados, vão ser vários até a data da prova aí, a gente vai ter 4 questões de engenharia de software. Então, basicamente, eu vou ficar rodando, ciclando pelos assuntos de engenharia de software, que são orientação a objetos, antes que eu esqueça aqui, modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis, testes e qualidade de software. Tem uma parte que o edital chama de tecnologias de integração, se eu não me engano, que é aquela parte de web services, API REST. Então, esses assuntos de engenharia de software, a gente sempre vai passar por eles aqui ao longo dos nossos simulados, e a parte do que eu estou chamando de governança de TI, que não é exatamente o termo, se eu não me engano, que o edital coloca. Por exemplo, o ITIL, se eu não me engano, está na parte de infraestrutura, mas a gente comumente chama de gestão e governança de TI. Basicamente, a gente vai ficar variando entre 2 assuntos: ITIL 4 para gestão de serviços e a parte de gestão de contratos de TI, que é muito baseada na IN 01 de 2019. Então, em alguns simulados nossos aqui vai aparecer ITIL, em outros vai aparecer gestão de contratos, beleza? É basicamente o que vocês vão ver comigo. E aí a sistemática, como eu falei no início, para quem já está acostumado, muito focada nesses assuntos. Eu vou mostrar nessas resoluções a questão, o comando dela, o enunciado, as alternativas, estilo FGV. E depois eu vou fazer comentários justificando o gabarito. Não vou, obviamente, só mostrar o gabarito para vocês. Eu vou justificar cada uma das alternativas, comentar, dizer por que está certo, dizer por que está errado, fazer uma breve revisão ali sobre os assuntos. Lembrando que esses vídeos de resolução, pessoal, eles são mais diretos, mais objetivos, basicamente para mostrar a você uma questão e aí justificar o gabarito dela e comentar sobre ela.
não é uma aula de revisão completa. Tanto é que no produto que você adquiriu também vai ter as revisões. A gente está selecionando aí as revisões mais relevantes para vocês. E aí lá a gente pode se aprofundar um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar com as questões aqui. Eu já coloquei na numeração correta, né, que a gente dividiu os nossos simulados. A primeira questão ela começa falando sobre orientação a objetos. Então vamos lá. Em orientação a objetos, um certo conceito denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Pessoal, a gente sabe que uma mensagem em orientação a objetos nada mais é do que um objeto invocando um método de outro objeto, né? Chamando uma função ou método de um outro objeto, passando parâmetros e recebendo uma resposta. Isso é uma mensagem, isso é uma troca de mensagens entre objetos na orientação a objetos. Só que aí a pergunta da questão é: que conceito é esse, né, que ele está falando dessa situação quando um objeto manda uma mensagem para o outro, ou seja, um objeto A está chamando a função de um objeto B, mas esse objeto que recebe a mensagem, ele pode se comportar de maneiras diferentes ao receber essa mensagem. Pessoal, quando a gente estuda orientação a objetos, a gente tem vários conceitos, né? Inclusive esse aí que vocês estão vendo de mensagem. A gente tem conceito de abstração, o que é um objeto, o que é uma classe, né? Conceitos mais estruturais. A gente estuda tudo isso lá na orientação a objetos. Eu não vou passar por todos eles agora, até porque alguns não têm diretamente a ver com a questão, mas o que tem diretamente a ver com a questão são os mecanismos da orientação a objeto. Aí isso a gente estuda lá na aula de OO. São basicamente 3 grandes mecanismos, tem mais, tá? Não são apenas esses 3, mas esses 3 são os principais, que são herança, encapsulamento e polimorfismo. Herança é o mecanismo de reuso da orientação a objetos. Basicamente, quando uma classe filha herda de uma classe pai, ela tem todas as características dessa classe pai e pode adicionar mais novas características. Encapsulamento é um mecanismo de você esconder informação de um objeto do mundo exterior. Dessa forma, você protege seus atributos e métodos de modificações indesejadas. Então, é mais fácil para você manter, é mais fácil para você reutilizar, você melhora a coesão quando você tem objetos encapsulados. Então, um mecanismo de você esconder detalhes internos de um objeto do mundo exterior. E o terceiro mecanismo, que é a resposta dessa questão, né? Então vou logo aqui para a resposta, é a letra A, é o mecanismo de polimorfismo, pessoal. Polimorfismo, como o próprio nome está dizendo, né? Polimórfico, significa várias formas. Denota uma situação onde um objeto ele pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Então, no polimorfismo, a gente vai ver aqui na nossa breve revisão que você tem basicamente 2 tipos, o polimorfismo estático e o polimorfismo dinâmico. O polimorfismo estático ele ocorre dentro de uma mesma classe quando você tem o mesmo nome de método sendo implementado várias vezes, porém com assinaturas diferentes. A assinatura tem basicamente a ver com os parâmetros que aquele método recebe, a ordem dos parâmetros, os tipos dos parâmetros. Então você pode ter o mesmo nome, né? Por exemplo, get alguma coisa, processar alguma coisa, pode ser o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Esse é o polimorfismo estático. Por que estático? Porque você consegue definir em tempo de compilação. Então, ao compilar aquele programa, por exemplo, em Java ou outra linguagem orientada a objetos, a gente já sabe em tempo estático, em tempo de compilação, qual método vai ser chamado ao receber aquela mensagem, porque as assinaturas são diferentes dos métodos, ainda que eles tenham os mesmos nomes. Já no polimorfismo dinâmico, ele ocorre numa hierarquia de heranças, onde a gente tem subclasses herdando de uma classe pai, reimplementando um método nessas subclasses. Então, assim, é o mesmo nome de método, mas em classes diferentes. E como eu estou reimplementando esse método nas classes filhas, a implementação é diferente. Então, você pode ter um comportamento completamente diferente nessas classes filhas, nesses métodos reimplementados. É o que a gente chama de polimorfismo dinâmico. Polimorfismo estático, também conhecido como sobrecarga. Polimorfismo dinâmico, conhecido também como sobreposição. Então, é exatamente a resposta da questão. Você tem que saber, né, fazendo aqui a nossa breve revisão, na orientação a objetos, o que é um objeto, o que é uma classe abstrata,
que não é o que essa questão está perguntando, tá? Mas eu só estou lembrando aqui para vocês. E você tem que saber esses 3 mecanismos, tá? Você tem que saber exatamente como eles funcionam, porque são os 3 principais mecanismos da orientação a objetos: herança, encapsulamento e polimorfismo, que é a resposta da questão, né? Uma situação na qual um objeto se comporta de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Então a mensagem é a mesma, né? Por exemplo, aqui no polimorfismo dinâmico. Por que a mensagem é a mesma? Porque o nome do método é o mesmo, mas o comportamento ele varia, tanto no polimorfismo estático, se você tem assinaturas diferentes, tanto no polimorfismo dinâmico, dependendo de qual subclasse está implementando aquela assinatura ou aquele método que está sendo herdado da classe pai. Então, letra A, resposta da questão, polimorfismo. Está aqui, né, alguns comentários para vocês, isso aqui eu já falei. Então, polimorfismo significa várias formas, né, literalmente a palavra. Uma situação onde um objeto se comporta de maneiras diferentes ao receber essa mensagem, que é exatamente o que a questão estava falando. E aí tem os 2 tipos que eu comentei, o polimorfismo estático e o polimorfismo dinâmico. O estático é na mesma classe, com assinaturas diferentes. O dinâmico ocorre numa hierarquia de heranças, onde as subclasses estão reimplementando o método da classe original, da classe pai. No simulado de vocês, né, no PDF que vocês recebem, tem esses comentários também em texto, tá, pessoal? Se você quiser ler isso depois. Então, a palavra polimorfismo significa várias formas, mensagem é passada por um objeto, mas ele pode se comportar de maneiras diferentes, dependendo do tipo do objeto ou da assinatura do método. O tipo do objeto é exatamente isso, né, pessoal? Qual é a subclasse daquele objeto? Mesmo que a mensagem que ele tenha recebido seja a mesma, mesmo que ela tenha o mesmo nome. Então você precisa lembrar da diferença entre sobrecarga e sobreposição. Sobrecarga é o polimorfismo estático, sobreposição é o polimorfismo dinâmico. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Então olha só. De acordo com a teoria do guia do Scrum, quais são os 3 pilares empíricos do framework? Bom, agora a gente mudou de assunto, a gente está falando sobre Scrum, que tem a ver com métodos ágeis, que também está aí no seu edital. Então, basicamente, a gente vai ver questões dos nossos simulados sobre Scrum, XP e Kanban, que são os 3 principais métodos ágeis aí que têm sido cobrados e aparecem no seu edital. Pessoal, se você quiser estudar Scrum, o principal documento é o guia do Scrum. Você pode digitar aí no Google Scrum Guide ou Guia do Scrum. Primeiro link que aparecer, você vai cair na documentação oficial sobre o assunto. É um documento curtíssimo, se não me engano, a última versão em português tem 13, 14, 15 páginas. É algo para você ler em meia hora e tem todas as informações sobre Scrum. Scrum é um framework de gestão de produtos complexos, né? Foca mais na gestão de projetos ágeis do que na parte de engenharia mesmo. A gente vê isso na nossa aula de revisão. Ele é baseado em papéis, em cerimônias e artefatos. Não é isso que a questão está perguntando, tá? Não está perguntando sobre os papéis do Scrum, nem os artefatos, nem as cerimônias. Eu imagino que a grande maioria de vocês já estudou Scrum. Eu não vou falar sobre isso agora porque não é o foco da questão, mas eu recomendo que você leia o guia do Scrum, porque é como eu estava falando, né? O Scrum ele é um framework muito fácil de entender, exatamente porque a sua teoria não é muito complexa, não é muito longa, você lê aí em meia hora. Só que ele é complexo de você aplicar, né? Porque na prática você tem várias situações que requerem ali um certo grau de experiência, ok? E aí, no início do guia do Scrum, ele tem um subtópico lá no índice que ele chama de Scrum Theory, né? Ou seja, a teoria do Scrum, que é curtíssima, como eu falei para vocês. O Scrum ele é um framework muito empírico, né? Que significa que ele é muito pragmático, ele é muito focado na prática, mas assim, claro, né? Claro que ele tem uma pequena teoria ali por trás. E nessa parte lá do guia do Scrum, você pode ler depois, ele fala sobre a teoria do Scrum e menciona que o Scrum ele é baseado em 3 pilares empíricos. Os pilares empíricos do Scrum, pessoal, aí aqui nas alternativas, né, eu coloquei várias palavras aí que tentam confundir você, né, tentam confundir o candidato com, por exemplo, planejamento, simplicidade, que até podem ser valores, podem ser práticas de alguns métodos ágeis, mas os pilares empíricos do Scrum são especificamente 3 e você precisa saber quais são esses pilares. São esses aqui da letra A.
transparência, inspeção e adaptação. Isso já caiu em prova da FGV, já caiu em prova de outras bancas organizadoras e você precisa saber. Ó, eu até tirei um screenshot, tirei uma fotografia de tela lá do guia do Scrum, tá? Não precisa ler tudo isso aqui agora, eu vou fazer um comentário no próximo slide. Mas basicamente nessa seção, nesse trecho do índice do guia do Scrum, que é o Scrum Theory, né, a teoria do Scrum, ele fala sobre esses 3 pilares. Então, transparência, ele fala, né, que o processo emergente ele deve ser visível para todos aqueles que estão performando as atividades, que estão desempenhando as tarefas. Então, primeiro é transparência. O segundo é inspeção, que aí os artefatos que o Scrum gera, eles devem mostrar o progresso em relação à sua meta do projeto, a meta da sprint ou a meta do produto em geral. Então, com a transparência que te mostra o que está acontecendo no seu projeto, você consegue inspecionar os resultados desse projeto. Claro que não é o projeto, você não inspeciona o resultado só ao final do projeto, né? Você está sempre inspecionando. Tem várias cerimônias, por exemplo, a própria Daily Scrum, né, que é uma reunião diária, é uma oportunidade para você inspecionar, para você revisar o que está acontecendo. Né? A inspeção nada mais é do que uma revisão sobre algo. E aí, com essa transparência e com a inspeção em cima dessa transparência que você tem, você consegue realizar adaptações. Porque a ideia do Scrum é que você se adapte muito bem às mudanças. Okay? Então, transparência, inspeção e adaptação. Isso aqui é uma fotografia de tela que eu tirei lá do próprio guia. Tem a versão em português também, tá? Você pode ler a tradução oficial lá no guia do Scrum, certo? Então, transparência, inspeção e adaptação. Então tá aqui, ó. Transparência, o processo e o trabalho devem ser visíveis, tanto para quem executa o trabalho, tanto para quem recebe o trabalho. Então, tanto para a própria equipe de desenvolvimento, como para o PO, né? O cliente do projeto que está recebendo os resultados. Os artefatos do Scrum e o progresso em direção às metas acordadas devem ser inspecionados com frequência. E na adaptação, se algum aspecto do processo saiu dos trilhos ou do esperado, né? Se houve algum desvio fora de limites aceitáveis, né? Porque desvio sempre tem, mas fora de um limite que você aceita, o processo que está sendo aplicado ou os materiais que estão sendo produzidos devem ser ajustados. Então, o que o Scrum fala, eu vou até voltar aqui ó, no snapshot, é que a transparência habilita a inspeção, porque a inspeção sem transparência é um desperdício, né? Segundo o próprio Scrum. Então, a transparência habilita a inspeção. Se eu tenho transparência, eu consigo inspecionar as coisas, porque eu consigo enxergar essas coisas. E a inspeção habilita a adaptação. Porque se eu estou inspecionando, se eu estou revisando os meus artefatos, os resultados de trabalho, e aí eu vou ver, a partir dessa inspeção, o que é que está dentro ou fora do que eu considero aceitável. E aí isso habilita a adaptação. Eu posso adaptar melhor o meu processo para ele se adequar aos meus resultados esperados. Então, transparência habilita a inspeção, que habilita a adaptação. Uma coisa leva a outra, que leva a terceira coisa. Beleza? Então, esses são os 3 pilares empíricos do Scrum. Pessoal, está lá no início do guia, na seção que ele chama de Scrum Theory, beleza? Você tem que saber. Além, claro, né, a gente vai ver nos próximos simulados, além de papéis, além de artefatos, cerimônias do Scrum, mas por enquanto a questão só ficou na parte mais conceitual. Beleza, vamos para a próxima. A engenharia de software é definida como a disciplina de engenharia preocupada com todos os aspectos sobre a produção de software e pode ser dividida em camadas. Qual camada se preocupa com o conhecimento técnico, ou seja, como fazer as atividades? Pessoal, no seu edital, você pode ver lá que tem um tópico sobre modelos de ciclo de vida, processos de desenvolvimento da engenharia de software. E esse tópico, quando ele aparece nos editais das bancas organizadoras, geralmente ele pega aquele início do assunto de engenharia de software que a gente costuma estudar,
onde ele tem uma parte conceitual sobre o que é modelo de ciclo de vida, o que é processo, quais são as suas características, quais são as camadas da engenharia de software, qual é a diferença da engenharia de software para a engenharia de sistemas, né? Que é isso aqui que a questão está falando. E também tem a parte dos modelos em ciclo de vida em si. Modelo em cascata, modelo iterativo incremental, modelo em espiral, modelo de prototipagem. Esse tópico está no seu edital, pode dar uma olhada lá. E a gente vai abordar ele ao longo dos nossos simulados. Tá? Ele vai aparecer várias vezes para a gente relembrar esses conceitos. E aí a questão está falando sobre isso daqui. Ó. Ele fala que a engenharia de software ela é dividida em camadas, certo? Isso daqui, pessoal, vocês podem encontrar, se eu não me engano, é no livro do Somerville. Eu não sei se é do Somerville ou do Pressman agora, mas isso está lá nas nossas aulas de revisão, tá? Nas nossas aulas de engenharia de software. Eu digo que eu não sei direito se é do Somerville ou do Pressman, porque esses dois autores são os principais para a engenharia de software, né? O que a gente utiliza para estudar o assunto. Qualquer um dos dois que você escolher é uma boa escolha, né? Tá bem adequado aos estudos desse assunto, de engenharia de software. Mas o que a questão está falando é sobre isso daqui. Ó. Essa imagem eu tirei exatamente desses autores, que são as camadas da engenharia de software. A gente vai ver que o autor ele fala sobre 3 camadas principais, porque na verdade essa quarta camada, que é o foco na qualidade, é o objetivo que você quer alcançar. Certo? Você quer alcançar um produto de software que tenha qualidade, que você está entregando para o seu cliente. Beleza. Mas aí eles falam sobre 3 camadas para você alcançar essa qualidade. De baixo para cima, né? Da base para o topo. A primeira camada é essa camada de processo. O processo ele racionaliza o desenvolvimento de software. Ele basicamente te coloca numa ordem de acontecimento das coisas. Porque é exatamente isso que é um processo, né, pessoal? É quem faz o que e quando. Ou seja, a primeira atividade é essa, depois seguida por essa, executada por tal responsabilidade ou tal papel e assim por diante. Por isso que a gente disse que o processo ele racionaliza o desenvolvimento. Ele coloca uma ordem de acontecimento nas atividades da engenharia de software. Então ele foca muito mais no que acontece e em que ordem essas atividades, essas coisas acontecem. Só que veja que no processo, de acordo com essas camadas, a gente não está preocupado em como essas coisas são executadas, porque o como, que é a parte prática mesmo, aí depende de um conhecimento técnico especializado. É a camada de métodos. Eu lembro que até na versão em inglês ele chama de technical how to, ou seja, o como fazer algo tecnicamente. Então essa é a camada de método. Então processo é a ordem e o que acontece. Métodos é como essas coisas acontecem. E ferramentas elas dão o apoio, né? Uma camada de apoio para você ter um apoio automatizado às demais camadas, tanto a camada de processo como a camada de métodos. Aí entram as ferramentas cases, ferramentas horizontais, verticais, ferramentas especializadas. É uma camada mais de apoio, como eu falei para vocês. Então essas 3 camadas estão lá no início do nosso estudo de engenharia de software e é exatamente o que essa questão está perguntando. Já caiu em provas, já caiu em várias provas de várias bancas organizadoras, pequenas variações sobre essa mesma pergunta aqui. Então voltando para a questão, qual camada se preocupa com o conhecimento técnico, ou seja, no como, né? Não é no what, é no how. Como você vai se especializar em executar certas atividades. Pessoal, resposta da questão, letra B, métodos. Então a gente tem essas 3 camadas, processos, métodos e ferramentas. Processos se preocupa com o que, né, a ordem das coisas, métodos com o como fazer. Ferramentas dão apoio automatizado. Riscos e boas práticas simplesmente não fazem parte dessas camadas aí da engenharia de software que a gente estuda, tá? Elas foram colocadas aí apenas para confundir você, apenas para confundir o candidato, beleza? Tá legal, então aqui o comentário para vocês. Processos racionalizam o desenvolvimento de software, né, a ordem das coisas. Ferramentas dão suporte automatizado a processos e métodos. E o método mostra como fazer as atividades.
boas práticas e riscos não fazem parte dessas camadas, elas apenas apareceram aí para confundir o candidato, beleza? Vamos para a próxima questão, a última de engenharia de software desse simulado, né? Porque a próxima, depois dela, já é uma questão de governança. Então vamos lá, agora uma questão sobre aquela parte do seu edital que fala sobre tecnologias de integração. Ele não usa, se eu não me engano, a palavra web services, tá pessoal? Mas a gente vai estudar web services porque a gente sabe que é uma das principais tecnologias ou formas de integração entre sistemas. Mas ele fala, se eu não me engano, no seu edital, especificamente sobre API REST. Então a gente precisa estudar sobre serviços REST, esse modelo arquitetural, o que é que isso significa. Vamos lá. Qual é a restrição de um serviço REST que diz que não deve haver contexto compartilhado? Pessoal, integração entre sistemas sempre foi uma preocupação em projetos de software. E a gente tinha várias formas de integrar sistemas que historicamente foram evoluindo. Sempre foi fácil integrar sistemas de mesma tecnologia, né? De mesma implementação, de mesma linguagem de desenvolvimento. Então, por exemplo, em C, C++, você tem RPC, né? Que é o Remote Procedure Call. Em Java, você tem RMI, que é o Remote Method Invocation, onde você tem basicamente sistemas de mesma tecnologia e você consegue fazer chamadas remotas, você consegue integrar dois sistemas de mesma tecnologia. O problema ele começa a acontecer quando você tem tecnologias diferentes. E aí você precisa ter uma forma agnóstica, digamos assim, uma forma que não dependa de linguagem de desenvolvimento para você fazer a integração, para você trocar mensagens entre sistemas. E aí é que veio lá no início dos anos 2000 os web services baseados em XML, que não é o que a questão está perguntando, tá? Só estou fazendo esse pequeno histórico para a gente chegar nela. Então, nos web services vocês têm basicamente padrões baseados em XML, porque nessa época XML começou a ganhar grande popularidade como linguagem de marcação de dados, né? Enquanto, por exemplo, o HTML ele representa um hipertexto, ele basicamente é uma linguagem de marcação de elementos que você enxerga na tela, num navegador, né? Basicamente para isso que serve HTML. XML ele representa o próprio dado em si, de maneira hierárquica, de maneira amigável, fácil de você ler e fácil de você conseguir processar arquivos XML em sistemas automatizados, né? Em linguagens de programação. E aí vieram as tecnologias web services, vieram os padrões web services, as especificações. Basicamente SOAP, WSDL, UDDI e outras que fazem parte do universo de web services, mas as três principais são essas que eu citei. Só que web services, por se garantirem muito em padrões XML, com o passar do tempo foram consideradas pesadas, essas especificações, essa pilha de protocolos acabou sendo considerada pesada demais para alguns tipos de integração, porque apesar de você ter vantagens, né, com XML, com todos esses padrões, você tem XSD, você consegue definir um esquema, uma semântica, uma sintática, você consegue fazer validações automáticas. Para alguns tipos de integração é pesado demais. Por exemplo, às vezes você só quer uma integração que você passa um parâmetro e recebe uma resposta. Do tipo, sei lá, passa o CEP de um endereço e você recebe como resposta o endereço mesmo, né? Daquele que você passou parâmetro. Ou você passa o CPF de uma pessoa e recebe como resposta o nome dessa pessoa. Então assim, é literalmente uma entrada, uma saída. Fica pesado demais esse tipo de integração se você fizer com web service. Você pode fazer, mas foi considerado pesado com o passar do tempo. Aí é que vieram os serviços REST. O serviço REST ele utiliza os próprios métodos do HTTP, tá? O protocolo da internet de comunicação, GET, PUT, POST, DELETE, e no payload, né, na carga desses métodos HTTP, é que você consegue passar o conteúdo da sua integração e não precisa ser em XML. Na verdade, a maioria das integrações REST utiliza arquivos JSON, ou mesmo arquivos texto. Você pode passar um TXT via REST ali como payload, né? Como carga do seu método HTTP. Você não precisa integrar com REST via XML, mas você pode, tá? Não é proibido também. Só não faz muito sentido, mas você pode. Isso já caiu em prova, inclusive, tá? É proibido você passar um arquivo XML via REST? Não, você pode. Só que
Já que você está usando o REST, geralmente você utiliza arquivos em formatos mais leves, mais simples. Até se você chegar nesse caso, você pode até usar TXT mesmo, tá? Passar um texto plano, um texto bruto, numa integração via REST. Só que aí, para esse estilo arquitetural, né, a gente chama isso de um estilo arquitetural REST, funcionar, você tem algumas características. Então, uma delas é a resposta dessa questão, que a questão diz o seguinte: qual é uma restrição de um serviço REST que diz que não deve haver contexto compartilhado? Veja, tem várias características aqui de REST. Então, por exemplo, a interface uniforme, né, ele tem uma interface bem definida. Ele é cacheável, digamos assim. Você pode colocar solicitações REST, principalmente quando utiliza o método GET do HTTP em cache no seu navegador, de forma que toda vez que você chame aquela solicitação várias vezes e a sua arquitetura estiver preparada para isso, você já pode colocar aquilo em cache de forma que o servidor não precise fazer o processo completo toda vez, ele já busca da cache. Então, isso é uma característica. Outra característica do REST é a idempotência, né? Quase que não saía a palavra. Significa que toda vez que você chamar uma operação, ela vai ter o mesmo resultado. Então, algumas operações REST, depois a gente vai estudar isso em simulados mais para frente, tem essa característica de ser idempotente. Então, você chama aquilo e vai ter sempre o mesmo resultado, mas nenhuma dessas aqui responde à questão. Cliente-servidor, né? Claro, o paradigma cliente-servidor também funciona para web services, também tem a ver com REST. Ok, mas a resposta da questão é a letra A, que é a característica de statelessness. Stateless, pessoal, literalmente significa algo sem estado. Significa que em uma arquitetura REST, na sua API REST que você está definindo, você não pode tomar decisões baseadas em guardar o estado das solicitações. Significa que toda vez que a sua API recebe uma solicitação desses métodos HTTP que eu falei, né, de GET, de PUT, de POST, seja para você ler um recurso, seja para você atualizar um recurso, ele trata aquela solicitação como uma nova solicitação, sempre, de maneira isolada. Então, traz para mim tal página, né? Um serviço de API REST chamando o método GET, por exemplo. Beleza, ele vai lá e traz aquele recurso e devolve. Então, é sempre baseado em entrada, saída, entrada, saída. Ele não sabe, se você chamar isso várias vezes, seja uma operação de leitura, seja uma operação de escrita, ele não sabe que está vindo do mesmo cliente. Ele não sabe que essas solicitações elas têm um contexto, digamos assim, né? Que é um usuário que está logado, que vem da mesma localização, da mesma máquina ou coisas do tipo. Então, significa que para lidar com a solicitação, a própria solicitação ela deve ter todas as informações necessárias de contexto, caso o cliente queira, caso você necessite dessas informações de contexto. Mas a arquitetura, a própria API REST, não vai guardar esse contexto para você. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas espera aí, professor, eu estou usando uma API REST aqui. Eu sei que eu estou usando porque eu estou vendo aqui na barra de endereço do navegador. E a aplicação sabe que eu estou logado, sabe que eu sou o usuário XYZ e assim por diante. Como é que isso é possível se na API REST eu não estou guardando o contexto? Isso é possível porque na solicitação que você está fazendo, mesmo que você não enxergue isso, porque geralmente isso vai por meio de variável de sessão, isso vai por meio de cookies que o seu navegador está enviando ali por baixo. Na própria solicitação que você está enviando aquela API REST, caso você necessite informar quem você é ou qual é o contexto da sua solicitação, a própria solicitação está enviando essas informações. Não é a arquitetura, não é a API REST que está guardando isso para você e que tem essa responsabilidade de saber que você é você, né, entre uma solicitação e outra. Para a API REST, essa característica ela dita que cada solicitação é independente de contexto. É isso que significa essa característica de stateless. Não há contexto compartilhado. Se você quiser passar o contexto, tem que ir por dentro da solicitação. Aí tem várias formas de fazer isso que eu não vou entrar agora, né? Já citei algumas aqui para vocês. Variável de sessão, passar um cookie que foi guardado ali no navegador da máquina cliente, coisas desse tipo.
beleza? Então, letra A, a resposta da questão. Está aqui o comentário para vocês. Stateless significa que o estado necessário para você lidar com a solicitação está contido dentro da própria solicitação. O servidor não armazena nada relacionado à sessão. Então, se você quiser passar esse tipo de informação, vai na própria solicitação. Essa variável de identificação de quem é esse usuário ou qual é o seu contexto. Claro que o servidor pode trabalhar com variáveis de sessão, mas isso tem que ser passado pelo cliente toda vez, porque ele não tem como discernir, como diferenciar entre uma solicitação e outra que você é você ou que você é outra pessoa. Não é de responsabilidade da API REST fazer isso. Então, no REST, o cliente deve incluir todas as informações para que o servidor atenda a solicitação, seja como parte dos parâmetros de consulta, cabeçalhos ou da própria URL, da própria URI. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, a última questão do simulado de hoje é uma questão de governança de TI. Falei para vocês que a gente vai ficar variando entre questões de engenharia de software e questões de governança e gestão de TI. Hoje, nesse primeiro simulado, a gente vai ver uma questão sobre ITIL. ITIL 4, pessoal, a gente tem revisão sobre isso, eu vou disponibilizar para vocês. Basicamente é um framework de gestão de serviços. Quando você entra naquela etapa de você realmente prover um serviço aos seus usuários, aos seus clientes, você tem aqueles processos que agora na ITIL 4 a gente chama de práticas de gerenciamento de serviços para garantir um serviço de qualidade. Então a gente tem velhos conhecidos nossos, né? Como por exemplo, gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de níveis de serviço, a própria central de serviços que faz o atendimento. A gente tem práticas obviamente anteriores à própria gestão de serviços, que a ITIL 4 chama de práticas de gerenciamento geral. Então gestão de riscos, gestão da estratégia, gestão de portfólio, gestão de projetos. E práticas na ITIL 4 que são práticas mais de gerenciamento técnico, né? De desenvolvimento, de infra e de implantação, beleza? A revisão sobre a ITIL 4, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar para vocês, é uma revisão que a maioria dos alunos gosta, prefere, né? Porque é um assunto que foge um pouco desse perfil técnico que a gente tem em engenharia de software, em infraestrutura e outros assuntos. Então muitos de vocês gostam de revisar esse assunto, até porque tem várias estruturas que você precisa memorizar, que você precisa lembrar na hora da prova, beleza? Bom, uma dessas estruturas está sendo cobrada aqui na questão. Então olha só, dentre os componentes a seguir, assinale aquele que não faz parte dos componentes do sistema de valor de serviço da ITIL 4. Então vamos lá, na ITIL 4 a gente tem várias estruturas, né? A gente tem princípios orientadores, a gente tem modelo de 4 dimensões, a gente tem as práticas de gerenciamento, a gente tem a cadeia de valor de serviço. Tem, olha só, várias estruturas que eu estou citando aqui, tá? Que não necessariamente tem a ver com o que a questão está falando, mas que você precisa identificar. Se eu falei alguma estrutura aqui que você não lembrou, veja a aula de revisão de ITIL 4, tá? Porque essas estruturas elas caem em prova discursiva, caem em prova objetiva, todas as bancas adoram cobrar muito mais essas estruturas do modelo, né, como ITIL, como COBIT, do que suas práticas e processos. Então é até mais importante saber essas estruturas de cada modelo. Bom, mas voltando, ela está perguntando sobre uma estrutura específica, que é o sistema de valor de serviço da ITIL 4. Bom, sistema de valor de serviço da ITIL 4, pessoal. Segundo a ITIL, o seu gerenciamento de serviços ele tem que funcionar como se fosse um sistema. O que é um sistema, pessoal? Um sistema de TI, por exemplo, é algo que tem uma entrada, um conjunto de elementos de processamento ali dentro e uma saída visível para quem vai receber aquele resultado, para o cliente, para o usuário. Então aqui na ITIL 4 é a mesma ideia. Ele fala, olha, o nosso gerenciamento de serviços ele tem que funcionar como se fosse um sistema. Ele tem uma entrada, ele tem componentes dentro desse sistema e ele tem uma saída visível. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de falar a resposta da questão. Então esse é o sistema de valor de serviço da ITIL 4. Como eu falei para vocês, ó, ele tem entrada, isso aqui é a entrada dele, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com o mouse. Esse aqui é o input dele. Basicamente a entrada do sistema de valor de serviço é oportunidade e demanda.
Oportunidade é algo que você enxerga no mercado como interessante de ser explorado, que tem alguma oportunidade financeira ou de novos serviços. E demanda é algo que os seus usuários, que os seus clientes pediram para você. Segundo a ITIL, nem toda oportunidade deve ser explorada e nem toda demanda necessariamente deve ser atendida. Depende da estratégia da sua organização, ok? Isso aí varia de acordo com cada empresa. Mas essas são as entradas. Considerando que você teve uma oportunidade que você vai explorar ou uma demanda que você vai atender, você tem esses elementos aqui dentro do sistema de valor de serviço, os seus componentes. Mas antes de falar sobre os elementos, deixa eu ir logo para a saída. Se você executou o seu sistema de valor de serviços corretamente, você tem essa saída daqui, ó, esse output daqui, que é o valor gerado, o valor agregado. Valor na ITIL, pessoal, é o benefício percebido sobre algo. É algo subjetivo. Pode ser um novo produto, pode ser um novo sistema, pode ser um resultado simplesmente que você melhorou ou alguma barreira que você removeu na sua organização. Tá? É algo realmente subjetivo, é definido basicamente dessa forma como eu falei para vocês. Valor é o benefício percebido sobre algo. Então, oportunidade e demanda como entrada, valor agregado como saída. E aí você tem os elementos dentro do sistema de valor de serviço. Então os elementos, os componentes do sistema de valor de serviço são os princípios orientadores. São 7 princípios orientadores na ITIL, está lá na nossa aula de revisão, né? Não vou falar sobre eles aqui agora, que não é o foco da questão. Você tem a própria governança. Governança tem a ver com decisões, tem a ver com visão de longo prazo, não é quem executa, né? Lembrando que governança é quem toma as decisões, quem executa é o nível de gerenciamento. Você tem a cadeia de valor de serviço, não confunda cadeia de valor de serviço com sistema de valor de serviço. Tá? A cadeia está dentro do sistema. Cadeia de valor de serviço é basicamente um conjunto de algumas atividades que ocorrem dentro das práticas de gerenciamento, como engajar, planejar, transicionar, operar. A gente também vê isso na nossa aula de revisão. A gente tem as próprias práticas de gerenciamento. Na ITIL 4, se eu não me engano, são 34 práticas de gerenciamento. São aquelas velhas conhecidas nossas, que eu já falei. Gestão de riscos, gestão de estratégia, nível de serviço, incidentes, problema, service desk e assim por diante. São 34 no total. E você tem a melhoria contínua, né, para você dar o foco na qualidade dos seus serviços. Então, sistema de valor de serviço é uma maneira da ITIL gerenciar serviços como se fosse um sistema que tem entrada, processamentos, né, componentes dentro deles, são esses aqui que eu mostrei para vocês, e uma saída bem definida, que é o valor agregado. Então a questão está perguntando qual dos componentes a seguir não faz parte do sistema de valor de serviço. Pessoal, práticas de gerenciamento fazem parte, princípios orientadores, que são aqueles 7 princípios, também fazem parte, governança e melhoria contínua também fazem parte. Acabei de mostrar aqui para vocês na imagem. Modelo de 4 dimensões não faz parte do sistema de valor de serviço. Veja, eu falei cadeia de valor de serviço aqui em algum momento. Lembre-se, pessoal, se eu falei, eu estou falando de sistema de valor de serviço, tá? Porque é muita informação aqui agora no momento. Sistema de valor de serviço é essa coisa maior que a questão está perguntando. Tem esses componentes aqui, ó, da letra B até a letra E, que fazem parte do sistema de valor de serviço. A cadeia de valor de serviço também faz parte do sistema de valor de serviço, tá? Service Value Chain, de cadeia, faz parte do sistema de valor de serviço, que é essa coisa maior aqui. Bom, modelo de 4 dimensões não faz parte. Modelo de 4 dimensões, que é a que dá aquela visão holística ao gerenciamento de serviços da ITIL. A gente tem informação, a gente tem tecnologia, pessoas. Esse modelo de 4 dimensões ele é importantíssimo na ITIL 4, mas ele não faz parte do sistema de valor de serviço. Ele é mais uma maneira de você ter essa visão do todo, que a gente chama de visão holística na ITIL, mas não faz parte desses componentes do sistema de valor. Simplesmente porque não faz, tá? Na arquitetura do modelo, o modelo de 4 dimensões ele está fora do sistema de valor de serviço. Ele é algo anterior ao sistema de valor de serviço, beleza? Então, letra A resposta dessa questão, pessoal. Então, tá aqui. A questão citou corretamente os componentes do sistema de valor de serviço, com exceção da letra A, que não faz parte do sistema.
Ou seja, o modelo de 4 dimensões não faz parte do sistema de valor de serviço, é anterior a ele. E acabou tomando o lugar de um outro componente que esse sim faz parte do sistema de valor de serviço, que é a cadeia de valor de serviço, ok? Então, letra A resposta à questão. Esse simulado teve várias letras A, né? Não tem problema. Na sua prova isso pode acontecer também, né? A distribuição é aleatória. No final das contas, o que importa é que a prova como um todo tem uma distribuição mais ou menos linear das letras, mas você pode ter várias letras repetidas ali em sequência, beleza? Muito bem, pessoal. Então a gente chegou ao final da nossa resolução do simulado, desse primeiro simulado da Cefaz de Minas Gerais. Espero que você tenha gostado. Quem já foi aluno nosso sabe que pelo menos a minha sistemática é mais ou menos dessa forma, tá? Eu vou mostrando as questões e comentando em cima delas. Eu não gosto simplesmente de mostrar a questão, falar a resposta, né? E ir diretamente para a próxima de maneira muito rápida, porque eu acho que quando a gente revisa em cima das questões que muitas vezes a gente errou, é uma das melhores maneiras da gente aprender, beleza? Então espero que você tenha gostado. A gente tem vários simulados aí, a jornada é longa até a nossa prova e esses simulados eles vão ser sempre nessa mesma pegada. Algumas questões de engenharia de software, algumas questões de governança e gestão, variando ali entre IT e gestão de contratos. Espero que vocês tenham gostado. Vejam as revisões que a gente está liberando para vocês, né? Se você está errando alguns desses assuntos, volta lá nas revisões que a gente comenta sobre todos esses tópicos aqui que tem caído em prova, que aparecem no seu edital, beleza? A gente se encontra no próximo simulado, pessoal. Um abraço.